Olá pessoal, vamos falar sobre outro assunto que é muito distorcido hoje no mundo cristão. Infelizmente as pessoas distorcem para sua própria perdição. Está no livro de Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. É o famoso lençol de Pedro. Muitos espertalhões dizem que aqui Deus teria permitido a Pedro e à igreja cristã utilizar-se de carnes de animais imundos. Isso não é verdade. É uma colossal mentira. Por que é mentira? Veja aí, pegue sua Bíblia. Acompanhe no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 10, diz bem claro, a partir do verso 10, que Pedro, em êxtase, isto é, numa visão, ele recebe a visão de Deus, onde um grande lençol lhe é aberto em sua frente. E lá estão todos os animais do mundo, animais puros e impuros, limpos ou imundos. E Deus diz para Pedro, 3 vezes, Pedro, levanta, mata e come esses animais. E Pedro respondeu 3 vezes, não, Senhor, de modo nenhum, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Pedro nunca tinha comido animais imundos, descritos em Levítico capítulo 11. Jamais isso passou pela cabeça de Pedro. E ele ficou perplexo com o significado dessa visão. E isso está no verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, um centurião romano, pararam em frente à casa de Pedro. E Pedro foi convidado para ir com eles. Queridos, Pedro não comeu aqueles animais imundos. Deus não deu ordem para pessoas passarem a consumir animais imundos, como porco, rato, cobra, anta, paca, cotia, capivara, jacaré, peixes de couro. Deus não deu essa ordem de modo nenhum. Verso 17, vou repetir, Pedro ficou perplexo com o significado da visão. Se percebe que Pedro já entendeu que ali tinha um significado, mas ele não havia entendido qual era exatamente. Mas, então, vem um representante, os agentes de um romano, com quem os judeus não se assemelhavam, os judeus não se avizinhavam, judeus não conversavam, não se agrupavam com gentios, porque lhes era proibido. Mas então Pedro recebe a visita e em seguida um anjo também diz a Pedro, olha, Pedro, pessoas vieram te buscar, vá com eles. E no verso 28 Pedro responde o significado dessa visão. Leia na Bíblia para não ser enganado por espertalhões. Atos 10, 28. Pedro disse, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Está vendo a explicação do lençol? Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Como é que Deus demonstrou? Com o lençol, meus amigos. O lençol que foi baixado do céu, contendo toda a sorte de quadrúpedes e répteis da terra. Para os judeus na época, outras nações eram consideradas imundas e eram consideradas como não dignas da misericórdia, da graça, do Evangelho de Cristo. Pedro, para desmistificar isso, recebe a visão de Deus e Deus diz, Pedro, levanta, mata e come. 3 vezes a visão. 3 vezes Pedro negou levantar-se e comer daqueles animais imundos. E ele fica pensando depois, o que significa isso? Verso 17. Leia todo o capítulo, você vai entender perfeitamente. E no verso 28, Pedro explica. Deus me demonstrou naquele lençol que nós, cristãos, não podemos considerar ninguém imundo ou impuro a tal ponto de não receber a graça do Evangelho. Então Pedro foi com Cornélio, pregou para aqueles romanos e houve salvação naquela casa. Leia todo o capítulo 10 e você vai perceber que nunca se falou de alimentação. Quem fala disso são os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos teólogos, aqueles que separam uma parte da Bíblia a bel prazer.
Queridos, se Deus dissesse que no Novo Testamento não teríamos mais animais imundos, por que em Apocalipse voltamos a ver este termo, animais imundos? A Bíblia é um todo, não pode ser separado por partes. Pegar um versículo separado e dizer, olha, isto é uma teologia, é uma doutrina bíblica. Estude a Bíblia, para não ser enganado por esses falsos mestres, falsos pastores, que estão enchendo a cabeça das pessoas com heresias, com mentiras. Creia na Bíblia, estude com profundidade a Bíblia e você jamais será enganado. Você fará a vontade de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.